Fala galera, tudo bem? Hoje vamos falar de um assunto aqui bem polêmico, se realmente vale a pena comprar esse MacBook 2017, o Touch Bar, uma máquina bem legal, recentemente aí lançada com alguns updates. Esse é o modelo top de linha e eu comprei já tem um pouco mais de uma semana e eu vou falar aqui as minhas primeiras impressões, se realmente valeu todo esse investimento. Vem comigo. Bom, para começar a falar dessa máquina, vamos falar um pouquinho da configuração dela. Esse é o modelo i7 2.9, ele vem com 16 GB de RAM, 512 de SSD, ele perdeu todas as conexões que tinha do antigo MacBook Pro Retina, né? Ele só tem agora 4 portas USB-C e uma saída de fone de ouvido, placa de vídeo de 4 GB e o famoso Touch Bar, que é uma barra que ela acaba se adaptando com o software que você está usando. Então você consegue controlar muitas ferramentas só pelo touch, ela acaba se transformando em fade, em qualquer outra função e acaba facilitando bastante. E tem uma semana que eu estou trabalhando com essa máquina e eu quero falar para vocês o que eu tenho achado dessa experiência. Bom, vamos começar comparando as máquinas. Para mim comprar essa máquina aqui, eu tinha um modelo 15 polegadas Retina e tenho um 13 Retina, inclusive estou vendendo essa máquina. A ideia era vender as duas máquinas e ficar com uma só. Eu comprei aqui no Brasil com o Renato Seps e eu paguei aproximadamente 11 mil reais. Se você for comprar isso na Apple Store, você vai pagar 21.300 reais. Então assim, é uma máquina bem cara. E será que realmente vale a pena em questão de configuração, hardware, equivalente à máquina que eu tinha a anterior? Eu vou comparar o modelo anterior que eu tinha, não esse daqui, o de 13, mas o de 15. O meu outro modelo era um i7 também, 2.6. Esse é 2.9. Então, o processador está bem ali parecido, os dois tinham 16 de RAM. O meu Note de 15 polegadas antigo, ele tinha apenas 256 de SSD e esse modelo tem 512. Mas para mim o HD interno, né, o SSD interno não faz tanta diferença porque eu sempre trabalho com HD externo, então eu uso só o sistema mesmo do computador, então para mim não faz muito sentido isso. E a maior diferença dos dois, esse daqui tem uma placa de vídeo dedicada de 4 GB e o meu anterior tinha uma placa de 1 GB só. E ambos tinham uma placa onboard, né, uma placa junto com a placa-mãe de 1,5 GB, uma Iris Pro, não lembro exatamente qual era o modelo, mas quando você trabalha mesmo com algum software pesado de edição, de música, ele acaba usando essa placa dedicada. Então aqui a gente tem 4 GB e lá apenas 1. Assim, usando no dia a dia, a diferença era mínima das máquinas. Isso comparado com os dois computadores na mesma configuração, assim, bem parecido, então sentia pouca diferença. Mas quando trabalhando num software de edição, toda vez que eu pegava esse MacBook para editar, eu sempre via uma notável diferença de desempenho, né? E eu não conseguia entender até então o porquê tinha diferença se o hardware era muito parecido, né? A maior diferença que eu vi depois que eu comprei esse computador é o SSD. A velocidade do SSD daquele modelo 15 polegadas que eu tinha, e ele gravava em 130 megabits por segundo, que era um SSD, um modelo mais antigo, e essa máquina aqui, ela grava em 1800 megabits por segundo. E a maior diferença que eu notei dos dois computadores, tirando a placa de vídeo de 4 GB, que isso dá um desempenho muito grande para exportar algum vídeo, é exatamente o SSD. Então isso deixa a máquina muito mais rápida, são praticamente 11 vezes mais do que o meu antigo MacBook. Então realmente isso vai dar um desempenho melhor tanto na edição e como
na parte de exportar o vídeo, renderizar o vídeo. Essa seria a maior diferença. Mas agora vamos falar exatamente sobre essa máquina e deixar o Retina aqui de lado, tá? Eu vou abrir aqui. O que eu notei comparado ao modelo anterior? Primeira vantagem, eu achei legal o desbloqueio da tela pelo Touch ID, né? Então você põe igual iPhone, você põe a sua digital, ele desbloqueia, você acaba adiantando em algumas funções, é mais rápido do que digitar. Só que isso não funciona o tempo todo, é só quando a tela está bloqueada. Agora para instalar programas, você acaba precisando digitar a senha. Então, talvez um futuro próximo aí, ou no novo sistema operacional, essa função vai ser um pouco melhor. Falando um pouco do Touch Bar. O Touch Bar é uma ferramenta bem interessante, mas você precisa se readaptar para conseguir trabalhar com ele. Por quê? Porque eu já estava tão acostumado mouse e teclado trabalhando, editando. Quando você pega o Touch Bar, você acaba esquecendo que ele existe. A ideia do Touch Bar é ele facilitar alguns movimentos do mouse para você trabalhar no trackpad, que ele é até um pouco maior do que o modelo anterior, e não ter a necessidade de trabalhar com o mouse. Mas como eu já estou tão acostumado a trabalhar com o mouse, eu acabei usando o mouse para mim fazer as edições e usando apenas o teclado. E no meio da edição, no meio do trabalho, você acaba lembrando que existe, aí você vai lá e tenta se adaptar. Então, o primeiro passo para essa ferramenta ser útil é você tem que se readaptar a usar ela. Trabalhando em vídeo eu ainda não consegui usar muita coisa, mas eu faço um pouco também de arte final, de designer gráfico. No software que eu estava trabalhando, ele abre todas as ferramentas ali, ele vai mudando, você consegue usar muito mais do que no próprio software de edição. Mas eu acho que é uma questão de adaptação, então não estou reclamando disso. Na verdade eu achei bem interessante, bem revolucionário essa função de você não ter botões e ele pode se adaptar de acordo com o software. Mas eu ainda não me adaptei muito bem. E agora vamos falar sobre as entradas, né? Quando lançou esse MacBook, eu fui um dos primeiros a reclamar e falar mal, falar como eles querem evoluir usando adaptadores, né? Tipo, eu gosto muito da praticidade desse MacBook, porque que a gente tem já a entrada de SD card, que é exatamente os cartões que a gente usa nas câmeras daqui da produtora, duas portas USB 3.0, que aí você consegue tanto ligar um HD com uma velocidade até interessante, como descarregar um pendrive, e isso a gente usa muito no Someday Edit, que é a edição do Casamento na Festa. Eu chego e descarrego os arquivos direto no Note, e depois já salvo num pendrive para levar para o DJ exibir, e não preciso de nenhum adaptador. E aqui a gente acaba dependendo de um adaptador como esse, porque a gente tem apenas 4 portas USB-C. E eu creio que um futuro próximo USB-C vai ser o padrão, né? Por causa da velocidade, e quase todos os novos itens estão sendo substituídos por essa porta. É uma porta bem legal que você pode encaixar em ambos os lados, ele não tem um lado certo igual USB. Então, com certeza um futuro próximo, eles meio que estão ditando regras e quase todos os novos produtos já estão saindo com essa porta. Porém, não tem como você migrar de uma vez. Quem está começando agora talvez é um pouco mais fácil, mas igual a gente que tem produtora há 10, 15 anos aí de mercado, eu já passei por trabalhando no Mac, eu já trabalhei com USB 2.0, que era praticamente inutilizável pela velocidade, e aí o Mac tinha a opção de trabalhar com FireWire, que era a porta 400 e porta 800. E eu cheguei a trabalhar com essas duas portas, comprei HD FireWire e tal, e aí lançaram o Thunderbolt, e eu migrei para o Thunderbolt, que é aquela outra porta, essa conexão desse Note aqui, que é uma porta quadradinha, e eu achei que essa porta seria padrão. Aí eu migrei meus HDs para Thunderbolt, e agora nesse Note aqui o Thunderbolt virou USB-C, e com esse adaptador que eu comprei, que é um adaptador até interessante, modelo, depois eu deixo tudo na descrição aqui para vocês, não tem o Thunderbolt antigo,
tem apenas USB 3.0, saída HDMI, conexão de rede, mais um USB, então você perde uma porta plugando e ele libera uma porta, então você não perde nada no Note. E duas entradas de cartões SD comum e aquele micro SD que é o que usa em drone, que usa em gravador de áudio. Então é um adaptador que resolve o meu problema. E pensando com um Note antigo, acaba sendo interessante, porque esse Note também não tem essa entrada do SD card compacto, e eu acabava levando um adaptador para trabalhar aqui. Então, com respeito a adaptadores, acaba que vai dar quase a mesma coisa. Aqui você resolve muito mais, mas com um adaptador desse você tem as mesmas conexões, e aqui são duas portas USB e aqui você já tem 3. Então acaba sendo vantagem, só que ele vai poluindo o cenário, vai ficando cada vez mais cabos. E uma outra coisa ruim também para trabalhar com esse computador é que eu tenho HDs Thunderbolt, né? Tem aquele modelo AC. Aí eu acabei comprando outro adaptador, então a gente vai ter um adaptador só para usar o Thunderbolt antigo e esse daqui para você usar portas 3.0. Então assim, o computador sai bem mais caro, porque você acaba tendo que investir em várias adaptações para trabalhar com o seu sistema antigo, né? É uma coisa que com o tempo talvez vai ser até meio que desnecessário andar com um adaptador desse, creio eu, no futuro próximo, mas por enquanto é essencial ter um adaptador como esse. Agora sobre a máquina em si, ela ficou um pouco mais fina, um pouco mais leve. Eu gostei bastante do trackpad, um pouco maior, você acaba tendo mais agilidade para trabalhar. Mas aí eles mudaram aqui o teclado, ficou um teclado bem fininho. E aí aparentemente, não estou falando que mas aparentemente parece que o Note ficou muito mais sensível do que o anterior. O anterior era um Note mais robusto, né? Um Note mais concreto assim, né? Você pode trabalhar na pegada. Esse daqui para digitar você tem que ter mais sensibilidade, porque ficou teclinhas assim parecendo um papelzinho. Então aparentemente parece ser um Note mais frágil do que o modelo anterior. E uma outra coisa que eu notei também, foram 3 testes que eu fiz, eu não fiz outros testes, é que com esse Note, quando eu deixo ele ligado apenas no modo de repouso, com a tela fechada aqui, eu vou abrir, ele não consome nada de bateria, mas esse daqui, as 3 vezes que eu deixei ele fechado com alguma coisa ligada, ou um adaptador, ou um HD, na hora que eu vou abrir a bateria está quase eliminada, né? Tem 20, 30%. Eu não sei por que está roubando essa carga. Eu vou tentar descobrir, mas o outro eu deixava plugado, mesmo às vezes algum HD, e não tinha problema nenhum com a energia, e esse eu tô tendo. Então, não sei se é um defeito, eu ainda vou fazer mais testes. Galera, um outro ponto também para falar desse Note, que eu também não gostei e ainda prefiro a versão anterior, é sobre a fonte, né? O carregamento dela. A vantagem é que agora você pode carregar de ambos os lados, né? Como é uma porta USB-C, então você pluga tanto do lado direito e do lado esquerdo, dependendo para onde está a sua tomada, isso facilita sim, mas o que eu não gostei é que o carregador do modelo anterior, ele é conectado por imã, então ele fica preso de uma forma bem suave no seu Note. Então se você tropeçar no cabo, se a fonte cair, der aquela esticada, a fonte desconecta do computador e você não tem nenhum acidente. Aqui a conexão com USB-C no Note é uma conexão assim bem firme, né? Ele tem uma travinha que deixa o cabo bem preso, e se você tropeçar na fonte, no cabo aqui, segura o Note, porque senão ele vai para o chão mesmo, porque a conexão aqui ficou bem firme e eu não sei se isso é uma vantagem. Porém, uma outra vantagem com relação à fonte nova é que ela também não é um fio preso na fonte, é um cabo USB-C, USB-C, as duas pontas. As fontes desse modelo anterior, ela acaba ressecando o cabo, vai estragando, e aí você tem que fazer uma manutenção, trocar esse cabo, ou você acaba perdendo a fonte. Aqui, se acontecer alguma coisa com o cabo, você simplesmente substitui o cabo e a fonte está intacta. Então, tem pontos bons, tem pontos ruins, mas somando esses pontos, tanto do cabo como da conexão por imã, eu ainda ficaria com a conexão do imã. Mas tirando tudo isso, será que vale mesmo todo esse investimento, né? Essa grana depositada nessa máquina?
aí eu acho que é um critério seu. Eu comprei e não vou falar que foi o meu melhor investimento, não. Tô ainda colocando na balança para ver, porque eu gosto muito desse modelo, o modelo anterior do Retina. É muito prático você já ter algumas portas, isso dependendo da situação, se você esqueceu o adaptador, você fica totalmente limitado aqui, e aqui você consegue trabalhar tranquilamente. E uma outra coisa que eu não gostei também desse Note é que eles colocaram a saída de fone de ouvido do lado direito. Para quem usa o trackpad isso não muda nada, mas para mim que gosto de trabalhar com o mouse, ele fica exatamente numa posição ruim, o cabo aqui passando, enroscando o cabo, e o anterior é do lado esquerdo, que não atrapalha nada. Então assim, não sei se por que eles mudaram o lado, não sei se era só para renovar ou mudar, ou só falar que fez diferente, mas se você trabalhar com um fone de ouvido plugado aqui, se você não tiver aquele fone que tem o plug dobrado, né, que tem aquele plug em L, for um plug normal, você vai ter um fio passando no meio do seu mouse e isso atrapalha bastante. A opção seria trabalhar com fone Bluetooth. Eu já trabalhei algumas vezes com tanto o AirPods como um outro fone que eu tenho da Sony. No Final Cut ele dá um lagzinho, você trabalhar com um fone Bluetooth. Você dá um play lá no Final Cut, ele tem que descomprimir o vídeo, ele tem que liberar a imagem do que você está fazendo e ainda mandar um sinal Bluetooth para o seu fone, e aí ele acaba dando um lagzinho de áudio, não fica aquela monitoração em tempo real igual o fone plugado. Então é mais uma desvantagem aí desse Note com relação ao modelo anterior, mas aí coloca na balança. É lógico que essa máquina vai desvalorizar cada vez mais por causa que saiu um modelo novo e tal, mas na prática, né, na edição, você tem que ver o que vale a pena para você. Por enquanto eu estou satisfeito, mas não gostei dessas melhorias talvez que eles fizeram, de colocar o fone desse lado, de tirar algumas portas que eu achava muito prático já ter no MacBook. Agora esteticamente ele está muito mais bonito, né? É um modelo cinza, mas eu gosto muito da maçãzinha acesa e eles eliminaram isso, acho que para diminuir a espessura da tela. É bonito, mas essa maçãzinha acesa ainda é um xodozinho. Então eu estou medindo aí, mas fique a critério de vocês, essa é a minha opinião como usuário, como experiência há mais ou menos uma semana, uns 7 dias aqui com essa máquina. Me fala você, escreva aqui nos comentários o que você achou dessa máquina. Se você comprou esse modelo, esse é o 15, se você comprou o 13, fala pra mim a sua experiência, me dê um retorno aí. E é isso, galera, essa é a minha opinião. Posso mudar, talvez com um tempo de uso, me adaptando melhor com essa máquina. Mas por enquanto minha opinião é essa. Sucesso para vocês e até o próximo vídeo. Obrigado por assistir esse vídeo, um grande abraço, valeu!